Então, continuando a explicar o array, né? O que é o array, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer assim, por exemplo, aqui eu tenho o tamanho do array, não é isso? 5, né? Uma variável tamanho. Vamos dizer que eu quero exibir todos os dados desse array. Como é que eu faria para exibir todos os dados desse array? Colocaria dentro de uma estrutura for, beleza? Então, aqui seria assim, ó, o for, né? O nosso for. Então, aqui a variável de inicialização vai ir recebendo zero, porque o array começa na posição zero, ponto e vírgula, um momento de comparação ou de parada, até i ser menor que tamanho, tá? Por que i tem que ser menor que tamanho? Porque o i começa em zero, então vai contar a posição 0, 1, 2, 3, 4, deu 5 posição, tá ok? Então na posição 4 aqui, o i já deu 5 posição no array. E aqui o tamanho me retorna 5, então o i tem que ser menor do que o tamanho, beleza? Ponto e vírgula, e mais, autoincremento. Daí aqui eu vou colocar assim, um document.write. Daí o que eu quero fazer? Vamos adicionar um BR, que é uma quebra de linha. Aqui eu vou dar um document, de volta, né? Mais um document.write. E aqui eu vou exibir o meu array. Então, cursos, o meu array é o cursos, ok? Cursos, na sua posição, o que eu quero exibir? Qual posição dele eu quero exibir? Posição i. Que o i é o nosso autoincremento. Então, o i vale 0, ele vai exibir o que tem na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Salvamos e atualizamos. Tá aí, ó. PHP, HTML, CSS, JavaScript e ActionScript. Beleza? Então, tá aí. Posição Actions. É Action. Aqui, ó. ActionScript. Tá? Então, ele exibiu certinho para nós. Ok? No que tem no nosso array, ó. Tá? Então, aí fica uma maneira fácil de se ver, de se aprender. Vamos dizer que eu queria que exibisse em ordem alfabética esses caras aqui. Também tem como. Então eu vou dar aqui, ó, cursos.sort, tá? Cursos.sort, o sort ele ordena, faz ordenar. Ordenar quem? A variável cursos, que é do tipo array. Então ele vai ordenar esse array por ordem alfabética, beleza? Salvar e atualizar. Aí, ó. Então tá aí o ActionScript, né? Ó, CSS, HTML, JavaScript e PHP. Ok? Então ele ordenou nosso array por ordem alfabética, beleza? Então tá aí, tudo certinho, tá? Então isso aqui foi só para explicar o array, que nós vamos utilizar o array agora. Eu precisava explicar ele antes de fazer ele, ok? Vocês podem comentar, eu irei apagar tudo aqui, beleza? E vamos começar a fazer o array. Então vai assim, ó, vou fazer uma variável que vai ser chamada images, tá? Criar uma variável chamada images. E vamos atribuir nessa variável images, ela vai ser do tipo array, new array, tá? E aqui embaixo eu vou colocar as suas posições. Por exemplo, na posição 0, ele contém. Então, o que nós faremos aqui? Ó? Então, na posição 0 do meu array, eu vou armazenar uma imagem. Ok? Então, onde é que está as nossas imagens? Na pasta imagens, tá? E o nome dela é 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E está na pasta imagem. Então, qual que é o nome da pasta? Imagens. Ok? Barra o nome dela, 1.jpg. Opa, JPG. Isso. Uhum. Daí, imagens na sua posição 1, né? O índice 1, sua posição 2, tá? Tem imagens barra 2.jpg. Daí, images na sua posição, no seu índice 3, tá? Vamos armazenar aqui a outra imagem nossa. Então, imagens barra 3.jpg. Nós temos 5 imagens, né? Então, a gente tem que armazenar as 5 imagens. Ok? 4. Aqui. Imagens barra 4.jpg.
Aqui images 5 recebe imagens barra 5.jpg. Beleza. Então tá aí, ó, uma variável minha do tipo image, tá armazenando as minhas imagens. 1, 2, 3, 4 e 5. As imagens nós temos lá na pasta imagens. Ok? Feito isso aqui, agora eu preciso saber o tamanho, tá? Então eu preciso pegar o tamanho desse array, ok? Então eu vou criar uma outra variável. Vamos criar as variáveis tudo aqui em cima. Fica mais fácil daí, ó. Var quantidade, então QTD, né? Quantidade vai receber 0, tá? Não contém nada ali, né? Contém 0. Daí aqui eu faço assim, ó, quantidade recebe images ponto length, o tamanho, tá? Length, o tamanho desse array, ok? Daí embaixo eu vou fazer o que? Eu vou fazer aqui um for para percorrer esse array, tá? Um for, aí, ó, então aqui eu vou fazer um for para percorrer o meu array. Então nesse for aqui, ó, vamos colocar assim, var i, né? Então inicialização, var i recebendo 0, ele começa em 0 o array, até aí menor que quantidade disso que tem no meu array, e, mais, beleza? Então tá aí, ó. Então ele vai percorrer o array, começando em 0 até o i ser menor que a quantidade de itens que tem no array, e mais. Tudo beleza, né? Daqui eu vou fazer uma verificação assim, ó. Então, assim, ó, se caso, por exemplo, a imagem 3 fosse vazia aqui, ó, não tivesse nada, tá? Esse array na posição 3 ia ficar vazio. Então, quando ele fosse trocar o nosso background, ele ia aparecer a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 ia ficar branca o nosso fundo, até ela chegar na imagem 4. Para que isso não aconteça, vamos fazer assim, caso não tenha um array aqui, caso tenha um array, por exemplo, 3 fosse vazio, nós ia parar a execução, esses caras de baixo não seriam executados, seria executado somente a primeira e a segunda imagem. Vocês poderiam verificar também, se caso fosse vazio, né, aquela posição daquela imagem fosse vazio, né, não tivesse nada dentro daquele array, tá? Ele pularia aquele array para o próximo índice dele, também daria. Nesse caso nós vamos fazer assim, ó, C images, que é meu array, na sua posição i for igual a vazio. Então, se o i, se não tiver nada em alguma dessas posições aqui do meu array de cima, né? Caso ele for vazio, nós vamos parar o loop, vamos dar aqui um break, ok? Paramos o loop, tá ok? Se não conter nada, ele vai parar o loop. Daí tem uma outra coisa que é muito bacana de se ver, que é o seguinte. Quando eu estou usando imagem aqui de fundo, na troca da imagem de fundo, quando a imagem vai trocar de uma para outra, tá? Se essa imagem não tiver pré-carregada, tá pré-carregado já na memória lá, já em cookies, ok? Na hora dele trocar, ele vai ter que carregar essa imagem novamente, tá? O pulo da imagem 1 para a imagem 2 ele vai ter que trocar. Nessa troca que ele vai fazer de uma para outra, ele vai ficar branco um determinado tempo até que a imagem seja carregada. Para que isso não aconteça, nós vamos carregar todas as nossas imagens antes de exibir elas. Como é que nós fazemos isso? Então, vou fazer assim, ó, vou criar uma outra variável aqui em cima. Então, var, vamos chamar aqui de preloader images, e a será do tipo array. Então, new array. Array. Ok? Para que serve essa variável preloader image, que é do tipo array? Essa variável será responsável por pré-carregar nossas imagens, deixá-las todas carregadas, para que quando nós for chamar elas para trocar o fundo, elas já estejam carregadas. Basta trocar. Daí não fica aquele pulo de um branco para uma outra imagem, ok? Eu vou fazer com ela aqui, ó, depois eu vou comentar
tá? O cara que está carregando, só para vocês verem o que acontece daí, ok? Então, foi assim, ó. Vou pegar minha variável aqui no dentro do meu for, vou pegar minha variável chamada preloader, ok? Images, que é como eu criei lá em cima. Na sua posição I, eu vou armazenar o image, não, vou falar que ele está do tipo image. Então, quando eu faço assim, ó, preloader image na sua posição I. Então, na primeira posição do array do preloader images, eu falei que ele seria do tipo imagem, ó, new image, o I é maiúsculo de image. Quando eu falo isso, esse cara aqui nessa posição, tá, recebeu todas as propriedades de uma imagem. Então aqui ele vai ter o alt, aqui ele vai ter o title, aqui ele vai ter o long desc, aqui ele vai ter o src, a largura, a altura, tudo de uma imagem, ok? Esse cara aqui virou do tipo imagem, tá? Então ele tem todas as propriedades de uma imagem, tá? Já que ele tem todas as propriedades de uma imagem, eu posso acessar o seu src e pré-carregar essas imagens. É isso que nós vamos fazer, tá? Mas na próxima aula.